Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem a sua lei na lei do Senhor, e nela media dia e noite. Amém? Essa passagem, ela mostra o dever, o compromisso do cristão de ter amigos, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, uma boa noite, levar a palavra do Senhor para muitos, levar a palavra de salvação, conhecimento, a qual o Senhor nos ensina, que é levar o ídolo do Senhor, mas de uma forma a qual a gente possa criar amigos, fazer amigos, para que possamos, através dele, obter homens, mulheres, para a obra do Senhor Jesus. Só que, muitas das vezes, o que é para ser uma amizade se torna uma intimidade. E a Bíblia, ela relata no livro de Juízes que Sansão, ele foi chamado por Deus. E ao ser chamado por Deus, através de uma grande obra na terra, para lutar pelo seu povo e defender o seu povo das fúrias do povo de Ramás, né? Dos filisteus. Só que a desobediência, ela gera conflito, ela gera algo que muitas das vezes, ou 99%, causa dano, os danos a nós mesmos. E esses danos fez com que Sansão fosse atraído justamente por alguém a qual o Senhor o colocou no mundo para destruir. A Bíblia vai relatar no livro de Juízo que Sansão, ele nasceu para matar os filisteus. Deus deu força aonde ninguém imaginava. Era um segredo entre os seus pais e ele, que não fosse revelado. Mas o que acontece? Escolhas. Será que Israel não tinha moças? Alguém para Sansão olhar, se apaixonar e casar? Mas ele foi atrás de uma filisteia, de alguém da qual a ira do Senhor era constante pela maldade daquele povo que matava os cristãos. Ele era um alvo fácil pela sua força, pela quantidade de soldado que ele matava. Ele era perseguido. De repente, acontece de aparecer quem na vida dele? Dalila. Mulher formosa, porém uma prostituta. Porque aquele que nega o Senhor Deus
aquela pessoa que daria a vida daquele homem em troca de dinheiro, estava ali, o seduzindo. E por 10 minutos, 5 minutos de prazer, ele brincava com a maior arma que o Deus dos exércitos lhe deu, o poder de destruir os filisteus. E com isso, cada vez ele se aproximava, se aliava aos inimigos e se afastava de Deus. E muitas das vezes a gente começa a agir dessa mesma maneira. Se você tem um segredo, se você tem algo de Deus na sua vida, uma intimidade, um chamado, algo que é entre você e Deus, não jogue fora pelo momento de prazer, por alguém sedutor, uma voz sedutora. Porque o inimigo, ele é assim, ele é astuto. Ele veio para matar, roubar, destruir. E a intenção de Dalila ali não era ter o amor de Sansão. Sim, conseguir dinheiro através de todos os soldados dos filisteus, querendo descobrir a força de Sansão. Não brinque com os talentos que o Senhor te deu. Sansão brincou. Se você analisar no livro de Juízes 16, 13 ou 14, Dalila brincando, com o coração cheio de maldade, ela perguntava: de onde vem tua força? E ele dizia: como é que eu posso saber se tu me gosta de mim, se tu me amas, se tu não diz de onde vem a tua força? E ele dizia: se me amarrarem com cordas de couro. E ela ali, acreditando, aquele jogo. Ele estava entrando numa brincadeira. O inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele não brinca. Muitas vezes a gente fica achando, é só uma brincadeira, mas o inimigo é astuto. Ele tem as suas armas. Ela amarrou e ela gritava: os filisteus estão chegando. Sansão rasgou, puxou aquelas cordas feito de couro, se rompeu. Aí ela falava para ele o quê? Você mentiu para mim. Você não me ama. Mostra para mim se tu me ama, onde está a tua força. Ele, se me envolver com cordas molhadas, seca, e colocar na água e ela ficar fortalecida, com certeza eu não conseguirei sair delas. E ela assim fazia. E ele inocentemente, ou sem visão, observando você, se alguém faz uma pergunta, de onde vem essa fé que você tem? De onde vem essa ousadia que você tem? E você dizer assim: mas vem porque eu jejum, eu clamo, eu fecho as brechas.
Eu tenho controle sobre a minha mente. Eu vigio de noite. Com certeza, o inimigo ele vai procurar investir naquilo que te dá mais força. Mas Sansão continuava naquele jogo de mentira. Ela mentia para ele e ele mentia para ela. Mas a sedução foi dominando a sua mente, seu coração. Chega um momento que Sansão, ele chega para ela e diz assim, olha, se amarrar meu cabelo, se amarrar meu cabelo, eu perderei a força. Eu ficarei sem a força. Eu não terei mais força. E pela terceira vez, ela foi bem no alvo. Ele começou a dar detalhes de onde vinha a sua força. A sedução que o inimigo estava plantando no coração de Sansão já estava mostrando para ele a sua fraqueza. Um homem tão forte. Mais uma vez ela trançou os cabelos deles com as cordas e gritou que os filisteus estavam chegando. E ele arrancando aqueles cordão da sua cabeça, percebeu que era mais uma brincadeira. Mas como a sedução foi ao seu coração, e a palavra de Deus diz que com Deus não se brinca, muito menos se deixa escarnecer. O homem que era para estar afastado, o homem que era para estar guerreando, defendendo o seu povo, defendendo Israel dos filisteus, já estava fazendo ao contrário. Ele estava dentro, participando das festas dos filisteus. Ele estava envolvido. Ele já estava levando para a cama, ele já estava casando com alguém que era para dando ordem do Senhor, era para matar. Sendo o Senhor chamado e escolhido ele para destruir, ele estava envolvido. Eis aí a cilada. Ao ponto de casar, se aliar aos filisteus. Não é que nos dias de hoje nós temos que sair matando. Porque se a gente observar dentro da igreja, tem muitos filisteus. Tem muitos usando o amor de Deus, usando o nome do Senhor Jesus, usando o templo do Senhor Jesus. Mas o Senhor não está ali. Não tem intimidade com Cristo, não tem intimidade com Deus, não tem unção, não tem chamado, não tem ousadia, não tem poder. Porque o Senhor disse, eu vou. Vocês vão ficar e vão fazer obras maiores que a minha. E o que acontece? Quando ele falou que depois de, quem sabe, 5 minutos, 10 minutos de prazer, ele disse de onde vinha a sua força, o seu poder. Um homem chamado para triunfar, morreu como escravo, algemado. A Bíblia relata que ele matou mais gente naquele tempo, levou junto com ele, de que os anos todos da vida dele. Essa história nos traz uma reflexão
Não brinque. Não brinque com as coisas sérias. Não brinque com aquilo que Deus te chamou para fazer a diferença. O inimigo, ele sabe como tirar de você a tua força. Vigia. Se dedica mais às coisas de Deus. Se dedica a buscar os dons espirituais. Deus está alertando o povo. Esse céu que a gente está vendo hoje, quem sabe amanhã ele vai cuspir fogo. E quantos vão passar por essas nuvens? E nessas nuvens vai ter tanta dor. Porque nas nuvens que vai passar, é por ela que vai passar, atravessando a ira do Senhor, a ordenância do Senhor, pelo mal que os homens estão planejando para destruir a terra. E aquele que não tiver em Cristo, e muitos que estão em Cristo, mas brincando com o poder que Deus deu, Deus nos deu esse poder de falar, de profetizar, de abençoar, mas também nos deu ousadia para ter discernimento. É tempo de vigiar. É tempo de saber onde se sentar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Sansão sentou-se, ele perdeu a sua vida. Não era o que Deus tinha preparado para ele, mas sim aquilo que ele escolheu por desobediência. Que fique essa mensagem para o vosso coração. Não aceite ter aliança com quem não te traz bem, com quem não tem intimidade com Deus. Vigia, povo de Deus. Deus está vindo. Se alguém te faz pecar, fuja, se afaste dele ou dela. Porque o que te faz pecar não tem aliança com Deus. Que fique essa mensagem no teu coração. E uma boa tarde de salvação.